Oi, pessoal. Olha, a justiça criminal pode até parecer um labirinto de regras super complexas, mas, no fundo, ela se baseia em três ideias bem humanas e fundamentais. Primeiro, o que a pessoa estava realmente pensando quando agiu. Segundo, o Estado tem um prazo para agir ou é para sempre? E, por fim, qual é a punição que a gente considera justa? Nesta análise, a gente vai desvendar a lógica por trás do erro, do tempo e da punição no direito penal brasileiro e entender como esses três pilares acabam moldando o destino de um processo. Pensa só nessa cena. Na correria de uma cafeteria, alguém pega um celular idêntico ao que tem, achando que é o seu. E aí, isso é furto? À primeira vista, a resposta parece meio óbvia, né? Mas a lei penal vai muito, mas muito além do ato em si. Ela precisa, de verdade, mergulhar na mente da pessoa para entender a intenção. É justamente essa a diferença entre um simples engano e um crime. E é aqui que a nossa exploração sobre a complexidade da justiça começa a ficar bem interessante. A nossa jornada hoje vai passar por 4 etapas que são essenciais. Primeiro, vamos explorar a teoria do erro, para entender o que se passa na cabeça de quem age. Depois, a gente vai ver como o tempo do Estado funciona como se fosse um relógio contra a impunidade, por meio da prescrição. Em seguida, vamos analisar as diferentes faces da punição, que vão muito além de simplesmente mandar alguém para a prisão. E por último, vamos juntar todas essas peças para entender o direito penal como um verdadeiro sistema de nuances. Começando então pela nossa primeira parada, a teoria do erro. Aqui a pergunta central é exatamente essa. O que é que estava se passando na cabeça da pessoa no momento da ação? O direito penal de hoje em dia não julga só o resultado, mas a consciência que estava por trás dele. A diferença crucial entre um acidente trágico e um crime feito de propósito está, quase sempre, nessa análise super minuciosa da mente de quem agiu. A teoria do erro é, portanto, a ferramenta que o direito usa para conseguir diferenciar um engano genuíno de uma intenção criminosa. Ela investiga justamente esse descompasso entre o que a pessoa queria fazer e o que de fato aconteceu. Pensa nela como uma espécie de lupa sobre a consciência da pessoa naquele exato momento do ato. Sem essa análise, a gente correria o risco gravíssimo de punir um acidente com o mesmo rigor de um ato que foi friamente planejado. E essa análise se divide em dois caminhos principais, e olha, com consequências radicalmente diferentes. De um lado, a gente tem o erro de tipo. Ele acontece quando a pessoa se engana sobre a realidade dos fatos. Ela simplesmente não entende o que está fazendo. Do outro lado, a gente tem o erro de proibição, que ocorre quando a pessoa sabe perfeitamente o que faz, mas não tem a menor consciência de que aquela atitude é ilegal. Vamos ver cada um em detalhe. Essa frase resume a questão de um jeito perfeito. Uma coisa é atirar um arbusto pensando que ali tem um animal, quando, na verdade, tinha uma pessoa. Isso é um engano sobre a realidade, sobre os fatos. Outra coisa, completamente diferente, é um indígena, vivendo isolado, que caça um animal em extinção para alimentar a tribo, sabendo que está caçando, mas sem ter a menor condição de saber que aquela espécie é protegida por lei. Vamos ver como a lei trata cada um desses casos. E aqui está a consequência prática do erro de tipo. Ele sempre invariavelmente elimina o dolo, que é a intenção de cometer o crime. No caso do caçador, ele não teve a intenção de matar uma pessoa. A pergunta que a lei faz em seguida é: esse erro era evitável? Ele podia ter sido mais cuidadoso? Se a resposta for sim, ele ainda pode responder por homicídio culposo, ou seja, por negligência. Agora voltando para o nosso exemplo lá do começo, o do celular. Se alguém pega o aparelho por engano, não tem dolo, não tem intenção de furtar. E como a lei brasileira não prevê o crime de furto culposo, o ato se torna irrelevante para o direito penal. Agora, no erro de proibição, o foco muda completamente. O agricultor do nosso exemplo sabe que está raspando a casca de uma árvore. A ação é voluntária. A questão aqui é outra. Ele tinha condições de saber que aquilo era ilegal? A lei avalia a culpabilidade da pessoa, ou seja, a capacidade dela de entender que o que fazia era errado. Para isso, se considera o nível de instrução, o acesso à informação, o contexto social. Se o juiz entender que o erro era inevitável, a punição pode ser totalmente afastada. Se era evitável, a pena não é excluída, mas pode ser bastante reduzida. Certo. A gente já entendeu que a mente de quem age é o ponto de partida. Mas, e se um crime de fato aconteceu, com intenção e com plena consciência de que era ilegal? Bom, a partir daí, a responsabilidade do Estado começa. Só que essa responsabilidade não é eterna. E assim a gente entra no nosso segundo pilar, o tempo do Estado e o conceito fundamental de prescrição. É isso mesmo. A prescrição funciona como se fosse uma data de validade para o direito de punir do Estado. E ela existe por uma razão muito importante: garantir a segurança jurídica.
Imaginação viver o resto da vida com a ameaça de um processo por algo que aconteceu décadas atrás. A prescrição força o Estado a ser eficiente e a resolver os casos dentro de um prazo razoável, impedindo que acusações fiquem aí para sempre, gerando uma incerteza eterna. Mas, esse relógio da prescrição não corre de forma contínua sem parar. Como a gente pode ver, ele é zerado em momentos-chave do processo. Quando o juiz recebe a denúncia, por exemplo, o Estado está mostrando que não está parado, que está agindo. Por isso, o prazo reinicia. O mesmo acontece quando uma sentença condenatória é publicada. Esses são chamados marcos interruptivos, que garantem que o tempo da prescrição só corra de fato quando o processo está parado por inércia do próprio Estado. A prescrição é a causa mais famosa de extinção do direito de punir, mas como se vê, não é a única. A lei prevê várias outras situações. A morte do agente, por exemplo, obviamente encerra a questão, já que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Atos de clemência do Estado, como anistia ou indulto, também têm esse efeito. Ou até mesmo quando uma lei nova deixa de considerar aquela conduta como crime, a chamada abolitio criminis. Enfim, são várias hipóteses que podem encerrar a pretensão de punir do Estado. No entanto, essa regra do tempo tem duas exceções gravíssimas. A Constituição Federal estabelece que certos crimes são tão ofensivos à dignidade humana e à própria estrutura da sociedade que o tempo não pode apagar a responsabilidade do Estado em puni-los. São eles, o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Para estes, o relógio da prescrição simplesmente nunca corre. Agora vamos para o ato final da nossa análise. O crime foi comprovado, não houve um erro que excluísse a responsabilidade e o tempo do Estado não se esgotou. Chegou a hora da resposta estatal. Mas como é que ela se parece na prática? Entramos agora na nossa terceira parte, as múltiplas faces da punição. Ao contrário do que muita gente pensa, a resposta penal não se resume à prisão. O sistema busca aplicar a sanção mais adequada e proporcional para cada caso. Para crimes mais leves, cometidos sem violência ou grave ameaça, podem ser aplicadas penas restritivas de direitos, como a prestação de serviços à comunidade ou simplesmente uma multa. A ideia central é que a privação da liberdade deve ser a última opção, a última ratio, reservada só para os casos mais graves mesmo. E mesmo quando a prisão é necessária, ela não é um bloco único e imutável. O sistema brasileiro é progressivo, funcionando como uma escada que visa a ressocialização gradual do condenado. A pessoa pode começar no regime fechado, de segurança máxima. Com bom comportamento e o cumprimento de uma parte da pena, ela progride para o semiaberto, onde pode trabalhar fora durante o dia, e, finalmente, para o aberto, onde a pena se recolhe à noite. É um caminho progressivo de volta à sociedade. A lei ainda faz uma distinção importante entre reclusão, para crimes mais graves como homicídio e roubo, e detenção, para os mais leves, como uma lesão corporal simples. A principal diferença prática está no início do cumprimento da pena. A reclusão permite que o condenado comece diretamente no regime fechado. Já a detenção, não. O início tem que ser um semiaberto ou aberto. Isso mostra como a própria lei já estabelece diferentes níveis de severidade desde o primeiro dia da pena. Mas como um juiz chega no número exato de anos de uma pena? Não é aleatório, tá? Ele segue um processo técnico e bem criterioso chamado dosimetria da pena, dividido em 3 fases. Na primeira, ele fixa uma pena base, analisando as circunstâncias do crime, como os motivos e as consequências. Na segunda, ele considera fatores agravantes, como a reincidência, e atenuantes, como a confissão. E na terceira e última fase, ele aplica causas que aumentam ou diminuem a pena, como no caso de um crime tentado. É um cálculo metódico para que a pena seja mais individualizada e justa possível. Bom, a gente viu a mente de quem age, os limites de tempo do Estado e as diferentes formas de punição. Agora, na nossa parte final, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e entender por que o direito penal é, acima de tudo, um complexo e fascinante sistema de nuances. Sabe aquela imagem da justiça como uma balança? Ela nunca fez tanto sentido. De um lado, a gente coloca o peso do ato cometido. Do outro, a análise cuidadosa da intenção, do tempo que passou e da punição mais adequada. O direito penal não é uma simples tabela de crimes e penas. É um esforço constante para equilibrar esses pratos, buscando sempre a solução mais individualizada e proporcional para cada caso concreto, para cada ser humano. Ao final, fica a reflexão. Erro, tempo e punição não são só conceitos jurídicos abstratos. São as ferramentas que a sociedade desenvolveu para tentar responder a uma das perguntas mais antigas e difíceis da humanidade. O que é fazer justiça? E a resposta, como a gente viu hoje, está longe de ser simples. Ela exige lógica, técnica e, acima de tudo, uma profunda e constante análise da condição humana.